Toda história de dor começa com amor demais. Dona Clarice tinha pouco na vida: um quarto apertado, um fogão velho e uma fé que nunca abandonava. Mas quando encontrou aquele bebê abandonado na porta da igreja, descobriu que o pouco que tinha era suficiente para amar muito. Ela não pensou duas vezes. Pegou o menino nos braços, o enrolou no próprio casaco e sussurrou: "Você não é lixo. Você é presente." A vizinhança criticou: "Vai pegar filho dos outros? Nem para criar você tem." Mas ela não ouvia, porque, naquele instante, o mundo dela tinha mudado. Ela deu ao menino o nome de Samuel. Clarice era costureira, trabalhava de domingo a domingo, mas sempre arrumava tempo para dar o banho, preparar o leite, contar histórias. Ela dizia: "Você pode não ter vindo de mim, mas é em mim que vai crescer." E ele cresceu. Aos olhos de Clarice, Samuel era o milagre que Deus lhe deu quando a solidão já batia à porta. E você? Já conheceu alguém que se fez mãe no coração e não no ventre? Já viu um amor nascer no improvável? A infância de Samuel foi marcada por simplicidade. Não havia brinquedos caros, mas havia risadas no quintal. Não havia viagens, mas havia noites em que ela o embalava com canções de ninar costuradas com afeto. Ela fez questão de ensinar valores. Nunca se envergonhe de onde você veio. Respeite quem te estendeu a mão. Gratidão é ponte, arrogância é muro. E Samuel escutava. Ou, pelo menos, parecia escutar. Aos 17, ele passou em uma faculdade federal. Bolsista. Inteligente, brilhante. Clarice vendeu a máquina de costura para comprar uma mala nova para o filho. "Você vai longe, meu filho, mas me prometa, nunca esqueça de onde você saiu." Ele prometeu, com os olhos cheios d'água. Já fez ou ouviu promessas assim? E depois, será que foram cumpridas? Os anos passaram. Samuel se formou, abriu uma startup, ficou famoso. Entrevistas, prêmios, viagens. E Clarice? Virou uma lembrança distante. Um nome sem voz. Uma origem que ele começou a esconder. Clarice não tinha internet, nem celular. O mundo dela era feito de rádio, jornal antigo e televisão de tubo. Naquela manhã de sábado, sentou-se com sua xícara de café fraco e ligou a TV como de costume. Era um programa de entrevistas daqueles que mostram histórias de sucesso. Pessoas que vieram do nada e chegaram ao topo. E então, ela ouviu o nome. Samuel Oliveira, fundador da startup que revolucionou o mercado de tecnologia no Brasil. Ela engasgou. O rosto na tela era dele. O menino que ela ensinou a amarrar os cadarços. O garoto que chorava quando perdia no dominó. Mas o que mais doeu foi o que ele disse. "Minha história começou do zero. Não tive pai nem mãe. Cresci pelas ruas, mas venci." Clarice sentiu o chão sumir. "Não tive mãe?" Ela levou a mão ao peito. O coração parecia parar por um segundo. Será que ele tinha vergonha dela? Você já se sentiu apagado por alguém que você ajudou a construir? Ela não chorou naquele momento. Só desligou a TV. E ficou ali, em silêncio. Por horas. Não era raiva. Era uma dor que não tinha nome. Já viveu um silêncio que grita? Naquela noite, escreveu uma carta. A letra era trêmula, mas cheia de sentimento. "Meu filho, vi você na televisão. Seu sucesso me encheu de orgulho, mas suas palavras me deixaram em pedaços. Não te escrevo para cobrar, nem para culpar. Só queria saber se você ainda lembra de mim." No envelope, colocou uma foto antiga. Samuel pequeno, em cima da cama, rindo, comendo pão com leite e açúcar. Ao fundo, Clarice com olhar cansado, mas cheio de amor. "Você já escreveu algo que nunca teve certeza se seria lido?" Dias depois, levou a carta até a empresa onde ele trabalhava. Foi até a portaria. Vestida com sua roupa mais simples, a única que tinha. O segurança olhou com desconfiança. "Tem alguém para ver aqui?" "Tenho. Meu nome é Clarice. Sou mãe do Dr. Samuel." "Mãe?" Ele riu de leve. E depois foi conferir. Voltou minutos depois, sem olhar nos olhos dela. "Disseram que ele está em reunião, mas se quiser deixar algo, posso entregar." Ela estendeu o envelope. E antes de ir embora, disse: "Diga a ele que eu só queria ver o menino que criei. Só isso. Já tentou entregar amor e recebeu indiferença de volta?" Naquela noite, Clarice não dormiu. Ficou pensando se a carta seria lida,
se a foto seria reconhecida, se algum traço do menino ainda morava naquele homem. Mas os dias passaram. E a resposta nunca veio. Ela voltou à rotina. Fez bolo para os vizinhos, costurou um vestido velho, regou as plantas secas da varanda. Mas dentro dela, algo estava diferente. Era como se a esperança, aquela que sempre morou em seu peito, estivesse cansando. Você já teve a sensação de estar esperando por alguém que já foi embora, mesmo ainda vivo? Era uma sexta-feira qualquer. Clarice saiu cedo para ir à feira do bairro. Queria comprar 2 pães, um pouco de café e, se sobrasse, umas laranjas. Mas o que ela não sabia é que naquele mesmo dia, em outra parte da cidade, Samuel teria sua vida virada do avesso. Enquanto atravessava um cruzamento, o carro de Samuel foi atingido por outro em alta velocidade. O airbag disparou. A frente do carro ficou destruída. Samuel foi levado desacordado ao hospital público mais próximo, o único com vaga. No boletim médico, traumatismo leve, costelas trincadas, hematomas internos. Nada fatal, mas suficiente para deixá-lo dias imobilizado, com dores profundas e o ego ferido. Você já viveu um momento onde o corpo parou, mas foi a alma que mais gritou? Clarice soube do acidente 2 dias depois, por uma vizinha que vira a notícia no jornal local. Ela ligou para o hospital, conferiu, confirmou. Sim, era ele. Sim, estava lá. Sim, poderia visitá-lo. Mas, e se ele não quisesse? Você teria coragem de procurar alguém que te esqueceu, só para cuidar dele mesmo sem ser convidado? Clarice foi. Levou um saco com roupas limpas, uma garrafa de chá de camomila e um pacote de bolachas de água e sal. Ele sempre gostava quando era pequeno. Na recepção, informou o nome. Parentesco? Perguntou a atendente. Clarice hesitou. Por um segundo, pensou em dizer nenhum, mas respondeu com firmeza. Sou a mãe dele. Samuel estava acordado, mas fraco. Quando viu a figura entrando no quarto, não reconheceu de imediato. Ela estava com um vestido simples, os cabelos presos, olhos vermelhos do choro contido. Samuel, meu filho... Ele arregalou os olhos. Clarice se aproximou. Colocou a mão no braço dele, devagar, como fazia quando ele tinha febre na infância. Samuel virou o rosto. Por que você está aqui? A pergunta cortou como faca. Mas Clarice não se abalou. Porque você é meu filho, mesmo que você tenha esquecido. Já reencontrou alguém que te machucou e ainda assim decidiu oferecer cuidado? Ela ficou ali, sentada, silenciosa, segurando a mão dele quando ele dormia, ajustando o lençol, trocando a água, e ele não dizia nada. No terceiro dia, Samuel murmurou. A carta era sua? Clarice assentiu, sem olhar nos olhos dele. E a foto? Aquele dia em que eu caí da cama e você me fez rir com uma colher na testa? Ela sorriu com os olhos molhados. Você lembra? Samuel engoliu seco. Lembro de tudo, mãe. Só silêncio. Eu achei que para subir, eu precisava apagar de onde eu vim. E você? Já tentou apagar suas raízes por vergonha? Já pensou que a vergonha que sente de alguém é justamente onde está o que te fez forte? Clarice respirou fundo. Não queria acusações. Não estava ali para cobrar. Filho, o mundo pode até virar as costas para a gente. Mas mãe espera. Mãe reza. Mãe não desiste. Ele começou a chorar. Baixo, envergonhado. Como quem reconhece que só percebe o valor de um chão, quando o chão some. Na noite seguinte, Samuel pediu. Mãe, fica comigo até eu sair daqui? Clarice segurou a mão dele com força. Eu nunca saí, filho. Só fui empurrada para longe. Você já perdeu alguém? E só percebeu quando era tarde demais para voltar no mesmo ponto? Foram 12 dias internado. Clarice esteve ao lado de Samuel em cada um deles. Não por obrigação, não por vingança, mas por amor. Aquele tipo de amor que não precisa ser correspondido para continuar existindo. Na alta, Samuel hesitou. Não queria voltar para o apartamento vazio, frio, cheio de coisas caras, mas sem nenhuma lembrança boa. Clarice, com o olhar calmo e sereno, disse: A minha porta nunca esteve trancada para você. E foi assim que Samuel, o empresário de sucesso, voltou para a casinha da rua de terra.
A mesma em que cresceu. A mesma que ele não pisava havia mais de 10 anos. A porta ainda rangia. A poltrona velha ainda estava lá. E o cheirinho de café com canela ainda era o mesmo. Você já voltou a um lugar da infância e se sentiu pequeno de novo? Samuel ficou quieto. Não sabia como agir. Sentia vergonha. Sentia arrependimento. Sentia o peso de cada ausência. Clarice o recebeu como sempre, com simplicidade. Senta, filho. Você está em casa. Mesmo que tenha esquecido, essa ainda é sua raiz. Naquela noite, ele dormiu no antigo quarto. Tudo ainda estava ali. As cartas da infância, o desenho da escola, o porta-retrato com a foto dos dois no Natal. Ele chorou, silenciosamente. Como um adulto que finalmente entendeu o quanto foi cruel com quem só ofereceu amor. E você? Já teve que enfrentar a própria consciência ao voltar para um lugar onde foi amado e não valorizou? Nos dias que se seguiram, Samuel tentou se reconectar. Ajudava nos afazeres, consertou a calha do telhado, levou Clarice ao mercado, comprou medicamentos. Mas ele sabia. Ações ajudam, mas não apagam. Clarice também sabia. A mágoa não desaparece com presentes, mas com constância. Então, ela o deixou tentar. No tempo dele, no ritmo do coração. Um dia, no café da tarde, Samuel perguntou: "Mãe, por que você nunca me procurou de novo?" Ela respondeu sem olhar diretamente: "Porque o amor também sabe recuar, filho. Insistir onde não se é mais bem-vindo machuca. Já deixou de bater em uma porta porque entendeu que não era mais o seu lugar? Ou já demorou demais para abrir a porta certa?" Samuel começou a escrever. Um diário, com todas as lembranças, todas as culpas, todos os pedidos de perdão que não couberam em palavras. Clarice não lia, mas sabia, sentia, como só uma mãe sente. No fim da semana, Samuel disse: "Quero te levar para minha casa, para conhecer minha vida." Clarice olhou fundo nos olhos dele. "Prefiro que você reconstrua a sua aqui primeiro. A raiz tem que ser curada antes da árvore voltar a crescer. Você já tentou reparar um erro com pressa? Já percebeu que reconstrução exige tempo, verdade e humildade?" Samuel entendeu. Naquela noite, lavou a louça do jantar, estendeu a roupa no varal e deixou um bilhete colado na geladeira. "Eu ainda sou o menino que você criou. Só tinha me perdido de mim mesmo." Clarice chorou ao ler, mas não respondeu. Apenas sorriu, porque algumas respostas são dadas no silêncio. Samuel sabia que não bastava pedir perdão dentro de casa. Havia ferido também fora dela, principalmente quando mentiu para o mundo inteiro sobre sua origem. Disse que não teve mãe, que cresceu nas ruas, que construiu tudo sozinho. Mas a verdade é que ele foi criado com tudo o que realmente importava: afeto, valores, dignidade. O problema é que o mundo em que ele havia se inserido valorizava mais a aparência da dor do que a nobreza da gratidão. Um dia, enquanto revisava seu diário, ele parou diante de uma frase que escrevera à mão: "Mentir sobre minhas raízes foi a forma mais cruel de apagar quem me deu vida." E ali, decidiu: "Eu preciso contar a verdade, não para limpar meu nome, mas para honrar o dela." Você já teve que engolir o orgulho para reconhecer uma mentira que contou por vergonha? Na semana seguinte, Samuel chamou a equipe de comunicação da empresa. Pediu para gravar um vídeo. Nada profissional demais, nada ensaiado. Só ele, a câmera e a verdade. Começou com um silêncio. Olhou nos olhos da lente e disse: "Eu sou Samuel Oliveira, e hoje não venho falar da minha empresa. Hoje venho falar da minha mãe." Contou tudo, desde o dia em que foi encontrado na porta da igreja, da mulher que o acolheu sem ter nada, das noites em que ela dormia com fome para ele comer, das roupas costuradas à mão, das bênçãos sussurradas antes de dormir. E então ele fez a pausa, respirou fundo e continuou: "Quando conquistei tudo o que sonhei, achei que precisava apagar a simplicidade para parecer grande, fingir que venci sozinho, inventar uma origem mais interessante. E ao fazer isso, eu apaguei quem mais me amou. E você? Já fingiu ser alguém que não era só para caber no mundo que te exigia máscaras?" O vídeo foi postado no canal oficial da empresa e em suas redes sociais.
Clarice, sem entender muito de tecnologia, assistiu pela televisão da vizinha. Chorou em silêncio, as mãos juntas no colo, como quem ora. Samuel aparecia diferente. Não pelas roupas, mas pelo olhar. Ali havia verdade. Nos dias seguintes, o vídeo viralizou. Milhares de comentários, milhões de visualizações. Pessoas diziam: essa é a história que o mundo precisava ouvir. Nunca é tarde para honrar quem te criou. Essa mulher é uma rainha. Mas Clarice não queria fama, nem reconhecimento. Ela só queria o que sempre quis: ter o filho de volta. Samuel voltou para casa no fim daquela semana. Levou flores e uma cópia emoldurada do texto da fala dele. Entregou a Clarice, com lágrimas nos olhos. Não é uma medalha, mãe, mas é a minha confissão. Te escondi por orgulho. Agora quero que o mundo te veja do jeito que eu devia ter visto desde o começo. Ela o abraçou. Filho, quem ama não guarda recibo, só se alegra com a volta. Você já foi perdoado sem merecer? Já sentiu o alívio de ser acolhido apesar das falhas? Naquela noite, Clarice pendurou o quadro na parede da sala, ao lado da foto de Samuel ainda pequeno, e disse baixinho: agora sim, você voltou para casa de verdade. Depois do vídeo, depois do abraço, depois do perdão, o que ficou foi o mais difícil, o recomeço real, não com discursos bonitos, nem gestos públicos, mas com presença. Samuel passou a visitar Clarice toda semana. Às vezes cozinhava, outras vezes só sentava ao lado dela e ouvia. E Clarice fazia o que sempre soube fazer: cuidar, mesmo com as mãos já trêmulas, mesmo com os passos mais lentos. Um dia, enquanto preparavam o almoço juntos, ela disse: engraçado como a vida leva embora o que a gente não valoriza, mas às vezes devolve, só para ver se a gente aprendeu a lição. Samuel olhou para ela com ternura. Eu aprendi, mãe. Tarde, mas aprendi. E você? Já teve a oportunidade de reconquistar algo que achou que tinha perdido para sempre? Clarice começou a passar mal alguns meses depois. Dores nas costas, fraqueza, perda de apetite. Samuel, preocupado, a levou para uma bateria de exames. O diagnóstico: um câncer em estágio avançado. Silêncio. O mundo, mais uma vez, pareceu desmoronar. Quanto tempo? Ele perguntou com a voz engasgada. Talvez poucos meses. Mas é imprevisível, disse o médico, sem rodeios. Samuel saiu da sala com os olhos em brasa. Ele se lembrou de cada segundo que desperdiçou, cada aniversário esquecido, cada Natal não visitado, cada abraço que não deu. Cada mãe, tô com saudade, que ficou entalado e nunca foi dito. Você já se viu diante da certeza de que o tempo está acabando e sentiu vontade de paralisar o mundo só para ter mais um pouco? Mas Clarice, como sempre, não queria tristeza. Filho, o que a gente tem agora vale mais do que tudo que passou. Eu não quero lágrimas, quero presença. E ele prometeu: eu vou te dar o melhor final que uma mãe pode ter. Samuel se reorganizou. Passou a trabalhar remotamente. Levou uma poltrona nova para ela descansar. Montou um pequeno jardim nos fundos da casa, com margaridas, as favoritas dela. Todos os dias ao acordar, ele dizia: bom dia, mãe. Eu te amo. E todas as noites, antes de dormir: obrigado por tudo. Uma tarde, eles estavam no quintal. Clarice sentada na cadeira de balanço. Samuel regando as plantas. Ela olhou para o céu e disse: você percebe como as coisas mudam de lugar? Antigamente eu cuidava das suas feridas. Agora é você que cuida das minhas. O amor é assim, mãe. Vai e volta. Só que agora eu não deixo mais ele parar no meio do caminho. Já viveu algo tão intenso com alguém que teve vontade de congelar aquele momento para sempre? Com o tempo, Clarice foi enfraquecendo, mas nunca reclamou, nunca lamentou. Tive uma vida simples, mas cheia de amor. Isso vale mais do que qualquer coisa, ela dizia. Samuel ouvia com os olhos marejados. E pensava: por que precisei quase perdê-la para perceber o valor que sempre esteve aqui? Os dias foram se tornando mais silenciosos. O corpo de Clarice já não reagia da mesma forma. O olhar estava mais demorado, mais distante. Mas ainda assim, ela sorria. Ainda assim perguntava:
Como foi seu dia, filho? Mesmo sem forças, ainda pensava nele. E Samuel, agora um homem diferente, não saía do lado dela. Ele lia livros em voz alta, recontava histórias da infância, fazia massagens nos pés dela com carinho. Um dia, levou um álbum de fotos, fotos antigas, de quando ela ainda tinha energia para correr, para carregar sacolas, para trabalhar de sol a sol. Olha isso, mãe! Essa foto é do meu primeiro dia na escola. Ela sorriu com os olhos fechados. Eu lembro. Você chorou. Disse que não queria ir se eu não fosse junto. E você foi... Ficou lá comigo por 1 hora, até eu me acostumar. Porque eu nunca soube partir, só ficar. E você? Já sentiu que algumas pessoas têm o dom de ficar, mesmo quando o mundo inteiro parte? Naquela semana, Clarice parou de falar, mas não parou de sentir. Samuel sabia. Os olhos ainda diziam coisas que a boca já não podia mais. Ele se deitou ao lado dela, de mãos dadas, como quando era criança. Mãe, se você for antes de mim, promete que me espera? Ela apertou levemente os dedos dele. A última resposta. Na madrugada seguinte, Clarice partiu, silenciosamente, com o rosto sereno, a expressão tranquila de quem cumpriu sua missão. Samuel estava ali, a cabeça encostada na dela, o coração aos pedaços. Ele não gritou, não esperneou, apenas chorou. Como quem entende que o amor verdadeiro nunca morre, ele só muda de lugar. Você já perdeu alguém que era a sua base e sentiu como se o mundo tivesse perdido o eixo? No velório, não havia multidão, não havia câmeras, não havia discursos, só havia verdade. Samuel pediu a palavra. Em voz baixa disse: essa mulher não era só minha mãe, ela foi meu chão, meu norte, meu abrigo, e eu a deixei sozinha por muitos anos. Fez uma pausa, respirou. Mas Deus me deu uma última chance de voltar, e eu agarrei. Agradeço todos os dias por isso. O silêncio da sala era cheio de lágrimas. Se você ainda tem sua mãe, não espere a vida te sacudir para lembrar que ela existe. Não espere o último café, o último abraço, o último bom dia. E você? Ainda tem a chance de dizer obrigado para quem te amou, mesmo quando você não merecia? Na lápide, ele mandou escrever: aqui jaz a mulher que me ensinou o que é amor, mesmo quando fui incapaz de retribuir. Nos próximos dias, Samuel não voltou ao trabalho. Voltou à rotina simples da casinha. Regava as margaridas, limpava a varanda, organizava as roupas dela com cuidado. Era sua forma de continuar dizendo: eu ainda estou aqui, mãe, e sempre vou estar. O tempo passou. A dor não foi embora. Só aprendeu a morar em silêncio dentro do peito de Samuel. Mas diferente de antes, agora ele sabia. O amor não termina com a morte. Ele continua vivo nas atitudes. Depois da partida de Clarice, Samuel mudou sua rotina. Voltou à empresa, mas com um novo propósito. Transformou uma das salas em um projeto social chamado Casa de Clarice, um espaço para ajudar mães solo, idosas esquecidas, mulheres que carregam o mundo nas costas e ainda assim continuam de pé. Ele dizia: esse lugar é para todas as Clarices que amam em silêncio e são invisíveis para o mundo. O projeto cresceu, ganhou apoio, ganhou força, mas mais do que tudo, ganhou verdade. Porque Samuel não falava de números, falava de cicatrizes, falava da mãe que ele quase perdeu e, por misericórdia, teve a chance de reencontrar antes do fim. E você? O que está fazendo com o amor que recebeu? Está guardando ou espalhando? Certa tarde, Samuel voltou à casinha da infância. Ela estava vazia, mas viva. O sol entrava pela janela, iluminando a poltrona onde Clarice descansava. O cheiro do café ainda parecia estar no ar. No quintal, as margaridas continuavam ali, firmes, como promessa de eternidade. Ele se sentou, fechou os olhos e falou em voz baixa: mãe, eu falhei com você, mas eu te amei, mesmo sem saber demonstrar. E hoje, tudo o que faço é para você. Teu amor me salvou, mesmo quando eu não merecia. Lágrimas escorreram, mas não eram de dor, eram de gratidão. Você já agradeceu a alguém que mudou sua vida,
mesmo que tenha percebido isso tarde demais? Antes de ir embora, Samuel escreveu uma pequena frase na parede do quarto, com a mesma caligrafia trêmula que herdou da mãe. O amor que ela me deu, agora, é o amor que eu dou ao mundo. Essa não é apenas uma história sobre mãe e filho. É uma história sobre tempo, reparação e a beleza do perdão. Sobre o que acontece quando ainda dá tempo de voltar. E o que acontece quando, mesmo depois da perda, o amor continua sendo semente? E você? Está esperando o quê para ligar para quem te amou? Está esperando o quê para dizer obrigado? Será que ainda dá tempo? Ou você vai esperar ser tarde demais? Se essa história tocou seu coração, compartilhe. Alguém pode estar precisando dela agora. E se você tem alguém para agradecer, faça isso hoje.